Esse caso aconteceu em 2017, porém, ele foi para a mídia em 2019. Foi quando aconteceu aí ah, no caso, foi quando a Dani Calabresa foi até a justiça e denunciou, né? Porém, quem tornou o caso público não foi o Márcio Smelling, foi a advogada da Dani Calabresa. Ele deu uma entrevista ontem para o Cabrini, que eu fiquei assim, sabe? Quando você vai analisar os dois lados, hoje em dia o feminismo ele é muito forte. Então as pessoas, que nem a Dani Calabresa falou, ela postou no Instagram dela o que aconteceu na época. Aí vai lá, milhares de mulheres, estamos com você, fala mesmo, e na parte contrária tem aí o Márcio Smelling, que daí vai todo mundo lá no Instagram dele, abusador tem que ir pra cadeia. Gente, acabaram com a vida desse cara. Acabaram, destruíram, detonaram. Ele não tem mais, ele tá sem trabalho, ele não tem mais vida social, ele tá aí desde 2019 só correndo atrás de fatos, porque no caso, quando você faz uma queixa-crime, quem tem que provar que a pessoa que você está incriminando realmente cometeu tais atos, no caso, quem está denunciando, é a vítima. Mas, nesse caso, quem foi incriminado, que é o Márcio Smelling, quem tem que buscar provas para se defender é o próprio Márcio Smelling. E ele, desde 2019 até agora, não tem vida social, não tem vida. As filhas dele hoje estão com 13 anos, né? Ele tem duas meninas. E ele diz na entrevista que elas chegaram nele e falaram: pai, você assediou, pai, você agarrou alguém sem permissão, você fez isso. E ele chega, expõe toda a verdade e ele diz que não, que isso nunca aconteceu. O que eu vejo dentro dessas, sabe, desse meio social artístico, fama, festa, porque tudo isso ocorreu, que ele deixa claro na entrevista, sobre uma festa que eles foram participar. E nessa festa teria ocorrido o que a Dani Calabresa diz que foi um assédio e tal, e que ele teria ficado com ela e com mais uma amiga dela. A amiga dela, ele não citou lá em 2019, quando ele deu a primeira entrevista para o Cabrini. Ele veio citar agora, ele não fala o nome dela, porém, ele falou: eu não podia falar para você na época, porque senão iam falar que eu estava tentando aí me aproximar das vítimas, no caso, ou tentando coagir as vítimas para. Então eu não podia me pronunciar sobre ninguém, apenas sobre o fato em si, que a Dani tinha denunciado ele. Aí essa pessoa, ela foi obrigada a ir até a justiça, ela foi obrigada a depor e dizer a verdade, porque na justiça é assim: se você vai depor e você mente, você está correndo sério risco, isso todo mundo sabe. Então, o que ele disse nessa entrevista é que essa pessoa realmente foi depor e falou tudo que realmente aconteceu naquele dia, porque depois dessa festa eles continuaram se falando. No dia seguinte, a Dani manda mensagens para ele. Continuaram nos meses seguintes, nos anos seguintes. Ela só foi denunciar essa festa lá em 2019. A festa aconteceu em 2017. Então, para vocês verem que aí ele era o chefe. Tem mais esse agravante aí, que no caso para ele acabou se tornando um agravante. Ele era o chefe, né, do programa. Essas 8 vítimas que denunciaram ele, segundo ele conta, criaram um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, durante um ano, elas conversavam sobre como seria feita essa denúncia, que elas se sentiram aí de forma, sendo aí, acabando se tornando vítima de assédio por parte do chefe.
que ele deixa claro que ele não quer mais ser chefe na vida dele. Só quer ser ator ou então escrever peças e tal. Ele era um cara que estava com uma carreira aí ascendente. Óbvio que teve os erros dele, ele era casado, ele traiu a esposa, não foi só com uma pessoa, foi com várias pessoas, foram com várias pessoas, então ele também tem aí a parte, a culpabilidade dele, que ele não se esquiva dela. Ele fala que ele vai pedir perdão para a esposa o resto da vida dele. Hoje ele não é mais casado, óbvio, só que ele tá aí desde 2019 tentando provar algo que para mim, nesse meio artístico, ocorre muito. É a festinha do fim de ano, sabe, é tipo o oba-oba, que vai todo mundo pra festa. Aí, gente, por que que numa festa pode ter aí assédio por parte do homem, mas não pode existir o assédio por parte da mulher? Eu acho que dos dois lados, hoje em dia, isso pode acontecer, tanto para um quanto para outro. Mas quem que vai acreditar num homem, se ele chegar hoje na delegacia e falar assim, ó, eu quero processar fulana por assédio? Quem, gente? Vão rir da cara dele, vão, sabe? Coisa que eu acho que os homens precisavam aí abrir os olhos, tomar muito cuidado com quem se envolvem, porque é um assunto muito sério. A mulher hoje ela pode ir para uma balada, olhar para um cara, dando a entender que realmente ela tá afim dele. Depois o cara, sabe, simplesmente não quer mais, ficou uma noite com ela, porque os dois ali, um olhou, o outro olhou e acabaram ficando. Aí a mulher, por se sentir rejeitada, pode muito bem ir até uma delegacia e acabar com a vida do cara. Então, eu acho que esse caso, que está muito evidente, e que se vocês forem lá no Léo Dias, o Léo Dias já também passou por muita coisa na vida dele, onde ele foi cancelado, onde ele foi exposto, onde ele, sabe, fez críticas e tal. E hoje ele está postando coisas que incriminam o Márcio Smelling. Então, eu acho que a gente tem que... Eu não sei o que vocês acham, se realmente esse fato pode ter ocorrido, se o Márcio Smelling é ou não inocente nessa história, quem são as vítimas, quem é sabe, se ele é o abusador, se as mulheres são as vítimas, ou se é ao contrário, porque, como ele deixa bem claro, no final aí de 2019, a Dani Calabresa tinha um projeto no qual ele vetou, e ele era o diretor. Então, tem, sabe, vários acontecimentos que quando a gente para analisar, a gente fala, pô, será que é isso mesmo? Só que é o que eu falo, gente, o importante num caso tão sério como esse, porque sim, podem levar a pessoa a cometer, sabe, atentar contra a própria vida, porque vocês imaginam o que o cara tá passando desde 2019 até agora, para provar a inocência dele. Se ele não fosse inocente, eu acredito que ele cairia no esquecimento. Tipo, eu não vou me defender, eu não vou dar entrevista para ninguém. A única pessoa que ele dá entrevista é pro Roberto Cabrini. Somente para o Roberto Cabrini. Ele não fala com ninguém. Então, eu acho que as pessoas, antes de vir julgar, de vir falar, igual lá no Léo Dias, tem muita gente defendendo o Márcio, sim. Muita gente. Então, eu acho que o Léo Dias, principalmente, deveria ter mais cuidado, deveria ter mais empatia, porque é um caso de justiça, deixa lá na justiça. O Márcio deu a entrevista dele ontem para o Cabrini, deixa a justiça resolver e segue, sabe, segue a sua vida. Dá lá a notícia do que aconteceu, do que ele falou, e agora é a justiça que vai decidir. Eu torço muito para que isso seja resolvido o mais rápido possível e ele chegue, porque ele falou que quando isso acabar, e que está próximo de acabar, ele vai dar uma entrevista para o Cabrini para falar tudo o que ele tem para falar.
Tomara que a justiça seja feita, seja ela qual for, ou se a Dani e as outras meninas estiverem certas, que isso fique comprovado por A mais B que realmente aconteceu. E se o Márcio for inocente, que também seja da mesma forma, que as pessoas, sabe, viralizem a notícia, se no caso ele for inocente. Então é isso, gente. Eu acho que é um caso muito sério e eu resolvi trazer aqui para vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.